Alô família, sejam todos bem-vindos a esta terceira edição ou terceiro episódio do Vision Cast com Danny Timan, que passa aqui no nosso canal do YouTube e passa também na tua TV todas as sextas-feiras, quando são pontualmente 21 horas da noite. Então família, vocês já sabem que aqui nós trazemos histórias inspiradoras, trazemos convidados que têm impacto, trazemos convidados que vão tornar a tua vida uma inspiração para o teu desenvolvimento pessoal. E hoje nós temos eu acredito que seja uma das primeiras mulheres rappers com destaque. Quem será? Nada menos, nada mais que a Gina Peipa. Gina Peipa, seja bem-vindo aqui ao Vision Cast com Danny Timani. Olá Danny, boa tarde, boa noite, bom dia. Olá telespectadores aí em casa. Muito obrigada pelo convite, Danny. Peipa, sabes, eu até desconfiei, ou pensei que acho que Gina Peipa não vai aceitar. Será que ela vai aceitar participar aqui do Vision Cast e tudo mais? Já que sabemos que os programas de hoje são programas que têm mais polêmica, têm mais problemas e este é um podcast diferente, é um podcast mesmo que é para inspirar e trazer desenvolvimento pessoal das pessoas. E a Gina disse, foca, estamos juntos, é para quando? É para já, vamos. E quero mesmo lhe agradecer por ter aceito e dizer que sou um dos teus admiradores. Eu sou fazedor de hip hop. E aí eu cresci escutando, cresci a ouvir dizer que existe Gina Peipa. Gina, vamos falar da tua história hoje? Vamos dar a oportunidade às pessoas de poderem lhe conhecer. Um pouco mais, um pouco mais. Para além das polêmicas. Para além das polêmicas. Eu nunca ouvi tua polêmica, até polêmica. Eu também não, mas criaram aí umas recentemente, mas acho que está ultrapassado. Quais foram? Essa da participação da música, sim, não? Sim. Ok. Sim. Mas, eu já esclareci este assunto, e eu espero que não tenham ficado dúvidas nas pessoas. Ok, é certo que não é possível a gente agradar a todo mundo, nem todo mundo entende-nos da maneira como a gente gostaria que nos entendessem. Certo, Há sempre algumas pessoas resistentes às explicações e às situações, mas eu acredito que eu fico feliz porque eu já tirei do meu peito algo que me estava a incomodar e que acredito que incomodava também muito aos internautas, aos ouvintes, aos telespectadores, seja lá como for. E eu penso que a coisa está esclarecida. E eu não gostava de ver o meu nome envolvido em mais polémicas. Então espero mesmo que esteja tudo resolvido. Acredito que está tudo resolvido, sem polêmicas, e acredito que a Gina Peipa já tem que ser coroada, né? Como a Queen do Hip Hop. Sem polêmica, chegar até a estatura da Queen do Hip Hop sem nenhuma polêmica. Gina, seja bem-vinda mais uma vez. Quem é Gina Peipa? Onde é que ela nasce? De onde é que surge o nome Gina Peipa? Mas nós vamos começar de quem é Gina Peipa? Ok. Gina Peipa é uma cidadã moçambicana, orgulhosamente moçambicana, nascida em 1976. O quê? 1976? 76. Próximo ano vou completar 50 anos. Eu estou tão entusiasmada como não vejo a hora de chegar ao próximo ano. E 76. E você está assim com um corpinho de uma de 16. Tem pessoas que já com 20 anos de idade. Não, pouca se está a exagerar. Não, já me disseram, num outro sítio que eu estive, já me disseram que parecia ter 30. Agora 16 está um bocado exagerado. Não, tipo o corpo, né? Sim, percebo. And that stuff. Come on, keep going. É viver de forma saudável, ter poucos vícios e boa alimentação, e temos de nos cuidar, Não percebi? Quando falou de poucos, tens alguns? Para todo mundo tem um, né? Pelo menos umzinho, não importa qual, mas há sempre um viciozinho que as pessoas... Alguma coisa que a pessoa goste de fazer. E que se calhar não seja muito bom para a saúde, mas, na vida, exatamente. Qual é o teu vício? Sei lá.
Não Além de sabes como é vícios. que é o vício? Epá, acho que é música. O meu vício é mesmo música. Música. Yeah. Mas não era desse vício que eu estava a falar de evitar-se, né? As pessoas têm de evitar vícios para terem uma saúde melhor. Mas se bem que música também dá saúde. Ouvires boa música, quando estás com o astral para baixo, levanta-te o astral. Se estás em cova, tem situações até de pessoas que estejam em coma que médicos recomendam, que deixar a música, a rádio tocar, a música tocar, aquelas pessoas Ouvir por alguma vezes, coisa. exatamente, por Yeah. vezes aquilo faz alguma coisa. Então é mais ou menos por aí. Então, no ano em que nasces, teus pais eram casados? Bom, eu tenho uma história um bocado complexa. Yeah, mas pronto, as pessoas precisam saber um pouquinho mais de nós. Os meus pais não eram casados. Eles juntaram-se a uma dada altura. É uma situação um bocado complexa, mas opa, eu vou dizer, eu vou teu pai contar era porque o Cota era casado e a Cota também era casada. É, minha Os história. dois se encontraram, se Cramaram-se. curtiram e combinaram de largarem os seus parceiros, mas um traiu o outro. Yeah, mas um traiu o outro. Então eu não Calma aí, nasci. mas com calma. Teu pai era casado, A tua minha mãe era também casada. era. Yeah. Ok. No casamento, teu pai já tinha quantos filhos? No primeiro 5 casamento dele? filhos. 5 filhos. Yeah. Tua mãe já estava com quantos filhos? Também 5. Não, a minha mãe tinha 6. Estava com 6 filhos. A minha mãe tinha 6. Yeah. Então, Yeah. se encontram, se encontraram, se apaixonam Se apaixonam e decidem largar as suas famílias para ficarem juntos. para ficarem juntos. Yeah. Só que um traiu o outro. Um deixou, o outro não deixou. Ei, eu não tinha entendido essa. E olha só quem traiu. Só podiam ser vocês. Ok, então teu pai promete que vai deixar, tua mãe A deixa, minha mãe corre para deixar. corre para deixar e ele teu não pai deixa. não deixa. Não. Só que eu já existi, quer dizer, eles já estavam juntos, acho que eu já estava no processo até, se calhar, na barriga, e pronto, eu nasci nesta situação de um pai E que nunca tinha uma deixou. outra família. E nunca nunca deixou até ele perder a vida, infelizmente. Há dois anos? É, então, há um ano, aquilo, um ano e promessas não cumpridas. pouco. Promessas não cumpridas. E como é que tua mãe exatamente. ficou, se sentiu com isso? Opa, eu não sei, porque eu não cheguei a conversar com a minha mãe. Eu era muito pequena para ter esse tipo de conversas com ela, mas a minha irmã mais velha, acredito que conversou com ela. Mas pronto, a minha irmã nunca nos contou o que foi que elas conversaram, né? Mas pronto, a gente cresce, eu cresci, fui ficando adulta e fui percebendo mais ou menos o que poderia ter acontecido. Já sou mulher, então já sei como é que são algumas coisas, algumas situações. Então tive mais ou menos uma ideia do que pode ter acontecido. Então nasço eu e depois mais 3 irmãos meus mais novos. Com ele? Com ele. Os Sem dois, ele largar, sem cumprir sem a promessa? ele largar. A minha mãe já tinha largado, já estava comigo no processo. Ai, tua mãe eu amava nasci, muito o então, teu cota. acho que sim. Então acho que ela preferiu continuar. Já tinha largado do outro lado. Mas vale um pássaro Mas na ele mão. construiu uma casa para ela? Sim. Nós temos uma casa que é onde está a viver o meu irmão mais novo até hoje. Ok. Sim, já. Mas a dada altura, depois nós fomos, quando ela faleceu, porque ela faleceu eu muito nova. Eu acho que tinha 16 anos, sim. Ela não tinha Então, começado a pegar o microfone? Não, comecei a pegar depois. Porque quando ela faleceu em 92, o meu pai, nesse momento, estava a trabalhar em Nacala. Ok. E nós éramos pequenos. Então ele achou melhor vir levar-nos para Nacala. Para irmos ficar com ele e não ficarmos apenas com irmãos. E então eu fui para Nacala em 93. E eu fiquei apenas um ano lá, porque eu nesse momento estava a fazer a 10ª classe. E em Nacala só tinham 10ª classe, não tinham o pós-universitário. E, entretanto, os meus irmãos mais novos é que permaneceram lá, porque ainda tinham as classes deles. Então, eu fiquei apenas 93, 94 voltei, porque precisava de continuar com a escola, precisava de fazer a 11ª. E então, quando voltei, começo a fazer a 11ª, foi já 94. É 94. Foi quando eu já entrei foi quando eu já entrei para o rap. Como é que sentes a atração pelo rap? Pela batida, pelo estilo? Sempre tem a primeira vez. Yeah. E qual foi a primeira música que você escutou?
Ahm, eu posso dizer que a primeira música que eu escutei, que era rap, mas era rap R&B, era uma mistura, foi da Salt and Pepper. Um grupo de cantoras americanas, de rappers americanas. E que tem Peppa. Que tem Peppa. Foi daí que os meus amigos apelidaram-me Peppa. Porque eu gostava muito, eu gostava do grupo todo, mas eu gostava mais da Peppa. Então, de tanto que eu gostava, os meus amigos disseram, não, ela gosta tanto, vamos passar a chamar-lhe assim. De Peppa. Peppa, sim. O meu amigo Luís Nhachot. Ainda vive? O jornalista, ainda vivo, sim. É jornalista e está aí a fazer história com notícias e etc. Ele é que me apelidou assim, apelidou-me Peppa. E foi daí que começaram a chamar-me Gina Peppa, Gina Peppa. Então, eu começo a rapar em 94, então a primeira impressão, o primeiro contacto que eu tive mesmo com rap foi com a Salt and Peppa. Mas um pouquinho depois comecei a escutar a Eve e depois comecei a escutar a Radiga. E foi a Radiga que me cativou mesmo na cena do rap. E não larguei mais. E eu disse para mim, eu quero rapar. De todas estas que eu já ouvi, eu quero rapar como esta um dia. A referir-me à Radiga. Então, daí decidiste que queres fazer Sim, rap. eu quero fazer rap e quero fazer assim do jeito que ela fazia. Porque elas são todas diferentes. As Salt and Peppa tinham um estilo. Não era rap como tal, era uma mistura de rap, R&B, não sei o que mais, havia ali mais alguma mistura. Depois comecei a escutar a Eve. A Eve já fazia rap 100%. Mas o rap da Eve era mais soft. Eu gostava, era mais melódico e eu gostava. Entretanto, a Radiga era mais hardcore, era mais rap mesmo hard. E eu acho que me identifiquei mais com aquele rap da Radiga do que com o da Eve. Se bem que ainda escuto Eve até hoje, quando eu quero relaxar, quando eu quero ouvir uma cena nice, quero dançar, quero abanar a cabeça. Maninho, eu escuto a Eve. E após esta tua decisão de querer fazer rap, depois abriram um grupo ou existiu um grupo, foste convidada para um grupo, como é que foi isso? Sim, ok, foi assim. Eu vou começar com a trajetória da arte desde o princípio. Porque antes de eu fazer rap, eu dançava. Eu já fui dançarina. Muita gente fica espantada com esta história, porque muita gente não conhece esta história. Por isso é bom mesmo existirem estes debates, estes podcasts que a gente não fala, que a gente não está ali só para cantar, mas também para falarmos um pouco da nossa história e tal. Eu fui bailarina de um grupo de breakdance chamado Fly Girls, Mini Fly Girls. As Fly Girls vinham de um grupo, surgiram do grupo Flyers. Era um grupo tanto de rapazes como de meninas. E éramos todos família. Éramos entre nós irmãos, primos, amigos e etc. E, entretanto, os nossos irmãos mais velhos é que faziam parte do grupo Flyers. Então, eles é que criaram a nós. Eu não tinha nenhum irmão, mas eu digo irmão porque as minhas amigas, as moças com quem eu dançava, eram amigas de infância. E praticamente eram minha família. Eu frequentava as casas delas, elas as minhas. Os nossos pais conheciam-se todos entre eles. Nós conhecíamos a todas as famílias. Então, para mim, era mesmo família. Por isso é que eu chamo de irmãos, nossos irmãos. Então, o Léo Sti, que é o Luís Nhachot, ele é que era, posso dizer, entre aspas, o líder da gang. Era uma gang nos tempos. Então, e membro de quantas pessoas, mais ou menos? Nós, Fly Girls, éramos 4. Os Fly Boys também acho que eram 4, sim. Mas também existiam ali algumas pessoas que não dançavam, mas que eram nossos amigos, faziam parte da gang, mas que não dançavam. Entretanto, eu começo por dançar breakdance. E a dada altura, o grupo desfez-se depois de muita volta, porque a gente dançou muito em várias casas de pasto, a gente dançou no Búzio, estavas com quantos anos? Minigolf, acho que por aí 17, a caminho dos 18, se não me engano, Então a gente dançou em muitas casas de pasto, no Búzio, para quem não sabe, o Búzio é o coconut. É o coconut, isso. É o nós curtíamos. Eu estou a falar Búzio porque estou a falar daquele tempo, então naquele tempo me vem chamava-se Búzio. E curti muito lá no tempo que o DJ residente era o DJ EPM, o Eduardo. Sim. Entretanto, depois de muita dança, acho que 1 ano ou 2 anos de muita dança e etc., o grupo desfez-se, infelizmente. Só que aquele bichinho da arte estava ali comigo que eu não conseguia não fazer alguma coisa.
Estás a ver? Então, eu gostava muito de cantar, eu cantava toda hora. Eu vivia na 24 de Julho, num prédio, num primeiro andar, e eu cantava na varanda, porque quando eu cantasse dentro de casa, os meus irmãos chateavam-se, diziam que eu estava a fazer barulho, que eu estava a incomodar, vai cantar na varanda. A eles. Então, eu ia cantar na varanda, a varanda que eu tinha era em frente mesmo, da parte de frente, da parte frontal do prédio. E eu não sabia que quando eu cantasse ali na varanda, eu cantava tão alto que as pessoas lá embaixo ouviam, e eu não sabia que estavam a ouvir. E, entretanto, havia um jovem, que é o Don MC Zalin, da Queens, agora, que fazia parte dos Rappers Unit. E os Rappers Unit já existiam nessa altura. E eram quantos membros? Eram 9, eram 8. Comigo depois ficamos 9, se não me engano. Yeah. Então, o Don MC Zalin vivia right opposite ao meu prédio. Portanto, atravessava a estrada 24 de Julho, em frente, mesmo em frente, tinha uma vivenda, que era onde ele vivia. E ele ouvia-me a cantar sempre. Só que ele não me conhecia, não tinha acesso a mim. Então, um dia eu estava a descer o meu prédio, a sair. Eu acho que ele já tinha fixado a minha cara. Eu acho que quando eu cantava, ele olhava e ele fixou a minha cara. Quando eu estava a descer, ele atravessou e interceptou-me. E cumprimentou-me, perguntou-me se eu era aquela moça dali, não sei o quê, que cantava na varanda. Opa, ouve-se aqui embaixo. Ele disse, não aqui embaixo, ouve-se lá na minha casa. Então, foi o Nitó que depois, nessa altura, convidou-me. Ele disse, eu ouço-te a cantar, gostas de rap? Se gosto. O que é que tu escutas? Eu lá disse que eu escutava e não sei o quê. Então ele disse, olha, eu tenho uns amigos, temos um grupo de rap, fazemos rap, e temos uma discoteca de rap. Discoteca de rap? Discoteca. E como é que eles abriram? Abriram eles? Não sei, acho que eles fizeram uma parceria lá com o SNJ, porque foi era no SNJ, Sindicato Nacional de Jornalistas. Eu acho que eles fizeram alguma parceria lá com os jornalistas, para explorarem a discoteca. E a discoteca, eles denominaram Long Beach. Chamava-se Long Beach. Então ele convidou-me, vem lá, aos domingos, nós estamos lá, não sei o quê, vem lá um desses dias curtir. Ok, está bom, hei de vir. Então, um desses domingos, eu decidi, deixa lá ir lá ver o que é que ele estava a falar. Então, fui, estava aquilo tão cheio, estava tão badalado, e eu cheguei, entrei, eu não conhecia ninguém, então vi-o, fui cumprimentar-lhe, ele apresentou, ficou todo contente, porque eu fui, apresentou meus amigos, não sei o quê. E, coincidentemente, nesse dia havia um concurso para a menina que conseguisse imitar uma música da MC Light, que eles estavam a fazer uma espécie de um casting. Eles estavam a precisar de uma menina para fazer um refrão para uma das músicas deles. Então, eles estavam a fazer uma espécie de um casting, só que, infelizmente, nenhuma menina se inscreveu. E, entretanto, o Nito ouviu-me ali e disse, Gina, vai lá, canta lá, só para... Ninguém se inscreveu, mas canta lá, só para... Né? Para o concurso não passar assim. Né? Só que aí tudo bem. Eu disse, mas ok, eu não conheço esta música que vocês querem. Eu conheço uma outra música da MC Light, que chamava-se I Go On. Então ele disse, ok, tudo bem, eu vou ver se o IPM tem um beat que dá para tu dropares, um beat soft que dá para tu dropares essa letra. Ok, está nice. Então ele o Eduardo pôs um beat e eu dropei a música inteira. Levantei aquele clube todo, eu nem acreditei, eu nunca tinha estado na frente de pessoas para cantar, só para dançar. Não eras tímida? Um bocado, era um bocado, Mas a minha timidez, Focus, é fora dos palcos. Eu, quando estou fora do palco, é que sou tímida. Quando eu subo para o palco, eu não sei, há uma cena que toma conta de mim que toda a timidez vai embora, todo o nervosismo vai embora. Então, eles ficaram muito contentes, convidaram-me para eu ir conhecer o estúdio deles e falaram da música que eles gostavam, que eu fizesse o refrão, etc, etc. Então eu disse para eles, ok, que estava bem. O dia combinado, fui lá ao estúdio, fiz a música que eles queriam que eu fizesse. Cantado ou repado? Foi um coro cantado. Cantas? Não exatamente, não com aquelas cordas mesmo afinadas. Okay. Foi cantado, mas assim um bocadinho meio repado. Okay. Estás a ver? Uma cena assim. Get down with the sound from the underground. We are the ones who can make it. If you're down with the G's, you better check the sound. Era cantado. Wow. Porque eles é que respondiam. Okay. We are the ones who can make it. Rappers units in the house. Então foi mais ou menos uma cena assim. Então eles gostaram. O projeto era só para fazer aquela música com eles. Mas eles gostaram tanto
que perguntaram-me se eu gostava de fazer parte do grupo, convidaram-me para fazer parte do grupo, então eu aceitei. E pronto, foi assim que eu entrei para o rap. Mas, entretanto, eu entrei para o grupo para fazer refrões. Só. Só refrões, foi a ideia deles. Só que quando eu fosse para o estúdio e eu vi aquela agitação toda, estás a ver o que é 8 homens ali, focus, todos eles já reparem, cada um do seu jeito, cada um com a sua letra. Eu ficava tipo. Ainda estão uau, vivos todos estão eles? todos vivos. Mencionam os só nomes que, aqui para mandar o rala. Tem o Elder Lionel, Lil Brother Ei, Age, Brother Lionel. tem o DJ EPM, nós chamávamos ele EPM from the underground. Agora chamam DJ PM. É PM. DJ PM, mas Só nós chamávamos EPM então, from assim, the underground. Assim hoje as pessoas estão a ter. É por isso que o Yeah. PM ele gosta de misturar o hip hop. Sim, o PM, o Eduardo PM, para mim, na minha opinião, é o melhor DJ de hip hop que existe em Moçambique. Uau. Só que o Eduardo teve que abraçar outros estilos. Que é para comercializar, para fazer dinheiro, para sustentar viver o para rap viver. naquela altura. Nós não vivíamos do rap, Sim, nós fazíamos rap mesmo por amor à camisola. Então ele teve de abraçar outros estilos, mas o Eduardo é um super DJ de Então rap. temos esse primeiro, temos o Eduardo PM. Temos o Zito Doggy Style, que todo mundo conhece, o papá do rap. E depois temos o Don MC Zaline, temos o Squeeza, temos o J.O. Face Killer, que era irmão do Squeeza. Só que o J.O. já não está ativo. Quem está ativo é o Squeeza. O Squeeza e o Don MC Zaline estão juntos na Queens agora. Há que se respeitar. Há que se respeitar, há que se respeitar. Seja Tínhamos Regina, o- desculpa, é por isso que eu sabia, eu tinha certeza que nós tínhamos de trazer um programa como Vision Cast para trazer estas coisas. Porque as pessoas não conhecem a história do rap como tal. Digo, não people da nossa geração, people que veio depois de nós, não conhecem na essência a formação dos grupos, de onde os grupos vieram ou de onde os rappers vieram. Mas isto é um problema geracional porque sempre os novos que vêm tendem a desrespeitar Aí está. aos mais velhos, mesmo na forma de ser, estar e falar. Eu tive uma situação de um miúdo, por exemplo, que foi tentando mostrando que nós os antigos já não temos junção, já não temos nada, já não... então fica muito complicado quando as pessoas não conhecem a história dos outros. Exatamente. Porque às vezes nós exigimos que um antigo esteja ativo como você que é young people esteja ativo. Exatamente. E esquecemos que esta pessoa que hoje é mais velha, quando era da tua idade, era ativa. Exatamente. Só que a gente quando cresce temos outras prioridades. Claro. Uau. Claro. Então depois também tínhamos um outro Zito que era o The Catcher, o nome artístico dele era o The Catcher, o Zito, e tínhamos também o Exalite, o Celinho. Então era mais, eu espero não me ter esquecido de ninguém, mas acho que não. Então era este o elenco de Rappers Unit. Então estás a imaginar eu ali metida no meio de mulher. todos estes homens, Então eu ficava tipo, não, eu quero também fazer, não quero só cantar, eu quero fazer isto que vocês estão a fazer. E eles achavam que se calhar eu estivesse a sonhar. Você não tem estofo. Então eu tive de dizer para eles, experimentem lá, escrevam lá uma cena para mim, porque é para o dropar, experimentem lá. E o Don MC Zaline, que foi quem me descobriu, é que escreveu umas 4 barras, que também não me esqueci. Eu não me esqueço de onde eu comecei. Para pedir as 4 barras. Come on. Ok. As 4 barras do Newton são assim. Okay, relax. This is a group who loves sex. I love salt and pepper with the diggity as effects. Like Warren G, Lil Malik. Say what's next. Just take this little kiss and go continue conflex. Agora, nós naquele time nesse rapávamos, mas ano ninguém vocês estão a dropar em inglês. Em que Nesse ano? time, em 94, 95, Vocês estão a bater esse inglês 96. puro. Inglês puro. E o mais caricato é que nós não falávamos falar como tal. Talvez o Zito Doggy Style falasse. Ele era muito curioso. Talvez o Don Zales falasse, também era muito curioso. Eu falava, arranhava, mas nós, para escrevermos, claro, juntávamos, reuníamos, escrevíamos com dicionários, como tu a dizeres-me que não, isto não é assim que se diz, é aquilo, escreve-se assim, não sei o quê, não sei o que mais. Claro, a gente juntava-se para a gente
fazer as nossas compilações. Uau. Estás a ver? Mas era tudo em inglês, só que uma dada altura depois a gente começou já a escrever em português. Desafiámos-nos em escrever em português E qual foi a tua primeira em português? You still remember? que eu drop. Opa, prontos, as minhas músicas todas que eu cantei a solo, eu já cantei todas em português, mas quando eu já não fazia parte dos Rappers Unit. Mas ok, nos rap, quando estávamos juntos, nos Rappers Unit, eu não cheguei a ter uma única música minha. Yeah. Nós tínhamos músicas conjuntas, fazíamos músicas conjuntas. Eu não me lembro de alguém que tivesse uma música sozinho. Yeah. Fazíamos Todos sempre eram... músicas juntos. Ok, poderíamos não estar os 9 na mesma song, mas talvez uns 4 numa song, uns 5 numa song, depois se calhar todos na mesma, depois se calhar... Nunca tive a oportunidade de ter uma song só minha naquele tempo. Então foi Só dali depois onde de a sair. Gina Pepper começa a dropar. A dropar. Foi ali onde eu comecei a dropar. Foi ali que eu aprendi. Eu já gostava e ouvia o rap americano. Eu tinha mais ou menos uma noção do que é rimar, o que é isto, o que é aquilo, mas a essência do rap, o que é o rap, ensinarem-me rimas, explicarem-me que isto, aquilo é aquilo, foi com os Rappers Unit. Boom Bap. Boom Bap. Foi com o Elder Lionel, principalmente. O Elder é que me abraçou mesmo e ensinou-me o beabá do rap. O Nitó trouxe-me, mas abandonou-me praticamente, entre aspas. Trouxe-me, entregou-me o grupo e deixou-me. Então, quem me agarrou mesmo, quem me ensinou mesmo o beabá do rap foi o Elder Lionel. Tua primeira música popular? Foi Que mesmo Noite de Vingança. tocou nas rádios. Foi Noite de Vingança. everywhere, Foi Noite de Vingança. Deu-te destaque. Yeah. Foi Noite de Vingança. E que quem deu esse foi produzida. título? Foi Noite o Elder de Lionel. Vingança. Noite de Vingança. Yeah. O Elder Lionel é que produziu toda a música. Desde Uau. o beat, a letra, tudo. Foi o Elder Lionel. O Elder Lionel também é um produtor de beats excelente. Ele só largou aquilo e abraçou mais a rádio. Mas o Elder é um produtor de beats excelente. Então, nós estamos aqui com a sua história. Eu não sabia disto. Eu não sabia que o Elder Lionel, PM, Zito Dogstal, vou me focar nessas pessoas que conheço quando eu, adolescente, não há quem não assistia o programa de hip hop, se gostasse do hip hop, que era produzido pelo Zito. O Hip Hop Time. Hip Hop Time. Que começou com o Zito. Há algumas pessoas que se calhar não sabem disso também. Sim, o Hip Começou Hop com Time. Zito, E ele... black jeans, you know, Yeah. roupas tal. E ele tinha uma forma de apresentar, como rapper Yeah. mesmo. Yeah. E ele falava dos rap. Tá vendo? Uma pessoa está na televisão a apresentar, mas via dizer que, you know what, este aqui só falta rimar pela forma como ele está a apresentar. Depois tu tens o PM, tu tens... Man, é muita gente que provavelmente não sabe disto. É muita gente, são os pioneiros mesmo do Rap Moz. Rappers Unit foram os pioneiros do Rap Moz, em vários sentidos. O Eduardo PM abriu um estúdio naquela altura, ele já tinha um estúdio de gravação, que era o nosso estúdio de hip hop. O estúdio chamava-se Deep Cover. Só para ver, que era mesmo hip hop, ali não entrava outro tipo de música. Então é muita gente que fez muito pelo hip hop e que hoje a maior parte deles não está no ativo, mas um está a fazer rádio, alguns de nós, eu estou, o Donzala está, o Squeeza está, os outros abandonaram mesmo a música por conta de família, por conta de carreira, trabalho e etc. E basicamente a primeira música que eu cantei foi Noite de Vingança, que foi produzida pelo Elder Lionel. Ele intitulou Noite de Vingança por quê? Porque nós estivemos no estúdio a gravarmos. Nós concentramos-nos às 18 horas. Era a concentração. Nós todos os dias, nós tínhamos uma disciplina tal, Rappers Unit, era uma organização tal. Eu lembro que estivemos a falar há pouco tempo, Focus ainda em off, sobre a organização, sobre a Focus Label, a organização da Focus Label. Lembra-me muito os Rappers Unit. Nós tínhamos uma organização. Nós poderíamos não ter um show, mas nós todos os dias encontrávamos-nos às 18 horas, todos os dias da semana às 18 horas, para produzirmos alguma coisa, ou para conversarmos, ou por mais que não fosse para produzirmos, para gravarmos,
que fosse para sentarmos e desenharmos alguma coisa e vermos quais são os nossos próximos passos, o que é que a gente vai fazer daqui a não sei quanto tempo. Estávamos sempre online. Então, nesse dia que a gente gravou Noite de Vingança, estivemos lá às 18, naquela nossa concentração normal, mas depois, pronto, o people basou, porque quem tinha mesmo a studio session naquele dia era eu e o Helder. O Helder estava para te conduzir. Para me conduzir, Entretanto, o Helder é que escreveu a letra de Noite de Vingança. Entretanto, a gente ficou ali no estúdio das 18 até às 3 da madrugada. Nós saímos às 3 da madrugada. E naquela altura éramos putos, não tínhamos carros, não tínhamos nada. Era sair do estúdio a pé para casa. Então, às 3 saímos, o Helder, cavalheiro que ele era, tinha que ser cavalheiro, tinha de me deixar em casa, tirou-me de casa, tinha de me deixar em casa, saímos, acompanhou-me para casa. Então, enquanto caminhávamos para casa, eu ia perguntando ao Helder, mas Helder, tens a certeza mesmo? Foi a primeira música que eu fiz sozinha. Eu só perguntei, mas ele, tens a certeza mesmo que vamos lançar isto? Achas mesmo que as pessoas vão gostar disto? Eu estava tão duvidosa, eu tinha tantas dúvidas focas, porque era a minha primeira música, eu não acreditava que as pessoas haviam de sentar e ouvir-me do princípio ao fim. E o Helder só dizia, relaxa, vais ver, vai ser nice, vai bombar. Ele estava tão relaxado, tão tranquilo, que acabou me deixando tranquila também. E depois lançou-se a música e a música foi o sucesso que foi. Agora, como é que a tua família, quando esta música torna-se um sucesso, Gina Paper para lá, rádios, como é que a tua família começou a olhar para si? A família, porque não estava por dentro mesmo do assunto, porque não sabiam o que eu ia mesmo fazer no estúdio. O que tratava no estúdio. Tudo bem que eles ouviram a música quando a música saiu, mas os familiares estão sempre preocupados com alguma coisa. O que é que ela faz no estúdio com esses homens todos? Tudo bem, faz única música. Mulher. Mas para além de música, o que mais é que anda a fazer com esses homens todos? O meu pai não aceitava. O meu pai não queria saber. A música, quando saiu, até eu nem quis que o meu pai ouvisse, porque eu achava que ele fosse mesmo zangar de vez e me dizer para não sair mais. Então eu até um certo ponto escondia a música do meu pai, mas a música tocava nas rádios, mas eu sabia que o meu pai não escuta este tipo de programa, ele isto, ele aquilo, e eu tinha mais ou menos um controle sobre aquilo que o meu pai curtia. Então eu sabia que ele não vai ouvir. Mas pronto, as pessoas foram ouvindo e ele foi ouvindo dos amigos dele que eram um pouco mais atrevidos do que ele, andavam a ouvir coisas que não era da idade deles. Então eles comentaram com o meu pai. Tua filha? A tua filha? Essas músicas? Só que o rap naquela altura, Focas, ainda era marginalizado. Então ele não me deu força. O meu pai em nenhum momento deu-me força. Parabéns. O meu pai, não houve parabéns. O meu pai só soube exatamente o que eu andava a fazer no estúdio agora que eu já sou mesmo crescida. Uns anos antes dele morrer, antes dele perder a vida, talvez uns 5 anos antes, que eu já era bem adulta, bem madura, já era mãe e tudo, já era dona de mim. Eu sentei com ele e eu disse, eu cantava, eu quando ia ao estúdio, pai, quando eu dizia que eu ia ao estúdio, eu ia fazer isto. Acho que foi da vez que eu lhe pus a escutar a minha EP. Eu pus o meu pai a escutar a minha EP, A Descoberta, em 2021, quando eu lancei aquela EP. Um tempo depois, eu pus meu pai a escutar aquelas músicas. Uma das vezes que eu estive com ele na terra dele, Natal. Porque o meu pai reformou e voltou para a terra dele. Ele era de Morrombé. Então, uma das vezes que eu fui lá, eu disse, deixa lá fazer o Cota curtir as minhas músicas. Pus ali, liguei o YouTube, pus as músicas e eu disse a ele, estas são as músicas estas são as que eu fiz recentemente. Mas era mais ou menos isto que eu cantava antigamente. E ele ouviu. E A Descoberta é uma EP que eu falo muito de mim. Uau. Então ele ouviu a minha história cantada e ele perguntou, mas as pessoas ouviram isto? Eu disse, sim, as pessoas ouvem todos os dias, é só entrar para o YouTube. Lá mostrei-lhe como ele devia entrar para ouvir. Ele viu lá a minha foto e ele, és tu? Se eu entro aqui, apanho-te aqui, eu sim. Então só ali é que o meu pai caiu na real e viu que realmente era só música que ela fazia. E também porquê? Porque os medos do meu pai na altura eram que ou eu virasse uma drogada, ele achava que eu ia fumar e não sei o quê, ou eu engravidasse antes do tempo, quando ainda estava a estudar. Eram esses os 2 medos que o meu pai tinha. E para o espanto dele não aconteceu nem uma coisa nem outra. Foi daí que ele, quando eu lhe fiz escutar as músicas, ele viu que de fato andava a lutar
com algo que ele não devia lutar. Ele deveria, Uau. mas é me ter dado força. E se calhar até se ele me tivesse dado força naquela altura, eu nem teria passado pelo que eu passei depois, porque depois, quando comecei a minha carreira solo, eu sofri muito à procura de patrocínios e não apanhei patrocínios. Se calhar Então, nessa este altura o problema meu pai poderia ia ter poder patrocinado a própria filha. Este estás a assunto de ver? patrocínio, principalmente Yeah. quando é o hip hop, quando é o Yeah. rap, Yeah. sempre foi um problema. Sempre foi um problema. Eu só consegui patrocínio agora. Só agora? Agora, quando estive a gravar o meu álbum, o meu álbum Missão Cumprida, depois de gravar a Descoberta, comecei logo a gravar o álbum. Então, só nessa altura é que eu consegui patrocínio. Esses anos todos eu andava à procura de patrocínio e não conseguia patrocínio. Sem patrocínio. Yeah. E na maior parte das vezes eu percebia que era por causa do estilo que eu fazia. E se eu estivesse a fazer um outro estilo, se calhar poderia ter, porque eu via outras artistas aparecerem de outros estilos, né, novas, aparecerem e a darem-se bem, etc. Então eu pude perceber que era o estilo que eu fazia que se calhar Estilo só, ou também porque podiam mostrar um bocadinho, olharem para o corpo, verem que vestem de forma... Ou pode ser Yeah. a aparência, Aparência exatamente. e tudo mais. O rap tem esta característica, man. Nós somos diferentes das outras pessoas. Yeah. A gente veste de uma forma diferente. E assim. Se bem que agora as pessoas os rappers agora estão a vestir de uma maneira, de uma forma que não é a forma que os rappers Boom sempre bap, se apresentaram. estilo do boom bap. Realmente, Era. yeah. Então, pronto, foi isso. A família não aceitava, não aceitou mesmo, não me deu força mesmo. E só muito depois já começaram Quando a ver o que teu afinal, nome quando o meu nome começou a soar Começou a por aí, soar, Gina Paper. e eu Gina comecei a Paper, aparecer em Gina Paper. televisões, em entrevistas, foi Yeah, quando e começaram... podes crer, Gina, que nós éramos adolescentes na época e para quem gostasse de rap, não tinha como não ouvir falar de Gina Paper. Também não tinha como, era a única voz feminina que andava Não ali. tinha como não ouvir falar de Gina Paper, mesmo que você não conheça a música. Sim. Ouvias O nome, Gina Paper. sim, Mas as pessoas conhecem. Gina yeah. Paper. Gina Yeah. Paper, Gina Paper. E agora diz uma coisa, na tua época, eram quantas meninas que faziam o rap? Ou eras Ok. quase a única? Ok, quando eu comecei, eu não conhecia nenhuma. Mas um tempinho depois, conheci a Fat Lara, a falecida. Que Deus a tenha, Conheci a Fat Lara e a Fat Lara fazia mesmo um rap diferente de todas as pitas que eu depois fui conhecer. Ela fazia mesmo um rap underground. Para A quem Fat não Lara- sabe, para vocês Yeah. que são da geração atual, pitas estão a falar de moças. Yeah. Essa é a linguagem. Oh, sorry. Pitas. Ok, moças. Yeah. Então, conheci a Fat Lara. Depois, um tempo depois, conheci a Ivete, conheci a Dama do Bling, não, antes da Ivete e da Dama do Bling, conhecia PAT, a Patrícia. Só que a Patrícia depois também desapareceu. Depois da Patrícia, conhecia a Ivete, depois conhecia a Bling, depois começaram a aparecer. Apareceu a Deusa Poética, a Sista África. Eu não conhecia a Sista África naquela altura. Mas eu soube Sista que a Sista África não África é, depois... é antiga ou é recente? É um Ela bocado da cor? antiga. A Sista antiga. África é um bocado antiga. Eu só não sei de quando exatamente, porque eu não cheguei de conhecê-la assim, tipo, eu e ela conhecermos-nos, trocarmos ideias naquele time, não. Mas depois ela apareceu e depois, pronto, começaram a aparecer as outras pitas, isso já mais para cá, as Leo Kids e... Então podemos te naquela coroar, altura né? existiam algumas, existia a Nosa King. A Nosa King é muito antiga, que depois também desapareceu. Então, Pepa, então podemos Yeah. te coroar como Eva. you know, like, você é mãe grande. Epa, na digressão que eu fiz, já coroaram-me com reconhecimento, pá, com amor, com cuidar. Cuidaram muito bem de mim nesta digressão És que eu fiz licenciada? fora. Não. Infelizmente não terminei o meu curso. Comecei na África do Sul, mas infelizmente não terminei. Curso de? Eu estava a fazer Economia e Business Management. Mas infelizmente não terminei. Não terminou. Yeah. E com quantos anos teve seu filho? Eu tive o meu filho rapaz, o Jamal, já está com 18 anos, completou 18 anos mês passado. Daqui a pouco vamos para o casamento. Epa! Mas ainda não vi ninguém lá em casa.
Eu não disse ninguém. Acho que ainda anda a esconder lá Ele fora. gosta do rap ou nem por isso? Ele Só gosta, escuta. ele escuta trap. Ah, ok. Yeah. Eu agora escuto trap por influência dele. Em condições normais eu não haveria em casa pôr um beat trap para eu escutar, mas agora eu escuto por causa dele. E tem vezes até que eu digo a ele, Jamal, estou a pedir a ouvir aquela música assim, que estavas a ouvir aquela hora. Não conheço o título, quem é o cantor mesmo? E ele vai me atualizando, diz-me os nomes dos cantores, diz-me os títulos das músicas, então eu já conheço um bocado de trap por causa dele. Agora, não vamos nos mentir uma coisa, Gina. Não tem como termos um grupo de hip-hop, não tem como termos rappers que não geram pessoas que tornam-se inimigas. Yeah. Vocês tiveram pessoas que sentiram que esses são nossos inimigos, esses não gostam da nossa gangue e you depois mean às back in the vezes days? back in the days and then depois veres qual que é esta line foi para nós, foi para o nosso grupo e vocês também como grupo tirarem a line. Yeah. So, vamos lá, let's be honest. Epá, eu gostaria mesmo de ser muito sincera, mas eu, em particular, não sou a pessoa certa para falar sobre isso. Eu sei que existiam, porque eu via os meus homies ali a falarem. Fulano. Epá, aquele gajo, epá, depois eu fiz, Mas eu não entrava muito nessa cena. Eu, quando estivesse no estúdio, eu estava no estúdio mais para ver, ouvir, captar tudo o que eu pudesse captar. E essas cenas das fofocas, das brigas, eu não estava nem aí. Eu juntava-me sempre a alguém com quem eu haveria de estar ali a escrever, a rabiscar alguma coisa, havia de estar a dar-me uma dica. Mas eu sei que existiam rivalidades. Só que eu, sempre depois de fazer a minha parte no estúdio, eu basava. Epá, eu era menina, eu tinha o meu pai que me controlava muito, eu tinha que ir para casa uma certa hora, quando eu visse que, ok, já não precisam de mim, eu basava e eles ficavam. Então, eles é que lidaram muito com essa cena dos bifes. E quando Gina está bombar, a quem incomodaste ou quem já te incomodou como female MC? Incomodar em termos de bifes? Não é em termos de bife, é normal. Há pessoa que você vê que, essa pessoa está a vir. Essa pessoa aqui está a vir. Epá, que eu tenha incomodado, não. Eu não gosto de incomodar as pessoas, porque também não gosto de ser incomodada. Então, eu sigo muito aquele ditado, não faças aos outros o que não queres que te façam. Agora, que me tenham incomodado diretamente... Não, diretamente, é assim. O que não. acontece, Gina? Quando alguém está vivo, você sente que essa aqui está viva. Oh, yeah. Já diz, essa aqui está viva. Ok. Então, em que você disse, escutou uma das meninas yeah. ou das pitas rappers, Ok, yeah. você disse, essa aqui está viva. Essa aqui está viva. Sim, nesse sentido. Yeah, Sorry, nesse não tinha sentido. percebido bem. Sim, nesse sentido, eu já vi algumas pitas que estão mesmo a vir bem. Mas não ao ponto de eu me sentir incomodada, ao ponto de eu até gostar dizer que não, de essa aqui está ver viva. que afinal de contas as pitas estão a ouvir o que nós que já começamos há muito tempo a fazer, estamos a fazer. Nós até um certo ponto estamos já a motivar algumas miúdas. Sim, eu posso dar alguns exemplos. Eu não sei se conheces a Leila Jennings. Não. A Leila Jennings é uma menina, é uma pita, muito novinha de idade, com quem eu andei uns tempos porque eu queria mesmo perceber a ela. Ela é uma menina que me lembra muito a mim naqueles tempos. Okay. Aquela garra da Leila, aquela vontade dela de só querer repar. Ela dizia-me, mano, a gente não quer repar, vamos lá, eu quero isto. Vamos lá, não podemos deixar... Aquela energia dela, aquela força de vontade dela, era a força de vontade que eu tinha nos tempos. E aquilo traz-me uma alegria. Eu revia-me na Leila. Nela. A Leila é muito underground. Ela é muito underground e ela está a vir muito bem. Naquele estilo que ela está a fazer, ela está a vir muito bem. Mas tem mais meninas que estão a vir bem. A Tamiris Awas. A Tamiris Awas também. A Tamiris faz um estilo diferente daquele que eu faço, mas eu gramo-me de curtir o estilo da Tamiris. Eu gosto muito. E eu acho que a Tamiris está a vir muito bem mesmo. E ela tem atitude, ela tem vontade, ela tem presença, ela tem muita vontade. Olha, eu estive a organizar um show recentemente
mês passado, que infelizmente não aconteceu, a Tamires estava dando muita força na organização daquele show. Yeah. Todas elas estavam, mas a Tamires foi uma das pessoas que me esteve a dar muita força mesmo. E eu disse, esta Pita tem mesmo amor por esta arte. Yeah. Agora... E há uma menina que eu conheci em Chimoio também. Nas províncias, infelizmente, não conheci female MCs. Conheci só 2 em Chimoio. E das 2, houve uma que cativou muito a minha atenção. Ela chama-se Harley Quinn. Por acaso, no intercâmbio que a gente fez no Chimoio, ela participa. É a menina, para quem já viu a música, o intercâmbio, é a menina que aparece no vídeo, para além de mim. Yeah, aquela menina também está a vir muito bem. Ela é muito inteligente, muito. Uma menina que daqui para aqui... Nós, quando estávamos para gravar o intercâmbio, ela, em princípio, parece que não estava. Em princípio, parece que ela não estava alinhada. Só que eu disse para os niggas lá, eu disse, vocês não têm nenhuma pita aqui de Chimoio. Quer dizer, eu conheci muito poucas pitas aqui em Chimoio e conheci esta pita. Por que é que não metemos ela no som? Né? E a miúda foi solicitada daqui para aqui, chegou no estúdio, escreveu a letra dela daqui para aqui. Eu até perguntei-lhe, vais escrever hoje, vais gravar hoje, vais precisar de regravar. Ela disse, não sei, imagina, vamos ver. Mas ela escreveu ali, daqui para aqui. E gravou naquele momento. Uau! E eu fiquei, uau! Aquela menina também está a vir muito bem, a Harley Quinn. Por acaso dei algumas dicas, conversei com ela, passei muito tempo com ela. Ela veio a uma das hospedarias onde eu estava, passou um dia inteiro comigo, dormiu lá comigo, trocamos muitas ideias, até estávamos para fazer uma música nós duas, começamos a escrever, só que eu, infelizmente, na digressão fiquei sem voz. Até a música que eu gravei, o intercâmbio, eu gravei com sérias dificuldades, eu estava mesmo rouca. O show da Beira deixou-me mesmo sem voz. Por um pouco que eu não gravava aquela música, e que eu cheguei até a comentar com um dos rappers com quem eu estava sempre a trabalhar lá, que era o Stupa Sirius, com quem eu estava sempre, convivia com ele, estava sempre com ele, estávamos na mesma hospedaria e etc. Eu disse para ele, Stupa, eu acho que eu vou gravar apenas, vou fazer uma mímica, que é para a gente poder captar o vídeo, e depois quando eu estiver em Maputo e eu estiver melhor, eu vou gravar e depois vou-vos enviar. Funciona? Ele disse, vamos ver com o homem do estúdio, acho que funciona. Mas imagina, vamos lá para o estúdio, vai experimentar, vamos ver. Dás o teu máximo, se não der, não deu, se der. Então eu acabei conseguindo, acabei gravando a música e prontos. E saiu um intercâmbio. Então esta menina também está a vir muito bem, a Harley Quinn. Infelizmente não conheci mais meninas, mas estas 3... estão mesmo a vir muito bem. Eu falo destas 3 porque estas foram as que eu acompanhei, tiveram contato comigo e eu acompanhei quase que o princípio delas, quase. Enquanto que as outras, elas já surgiram depois de mim, então eu não acompanhei muito. Então estas 3 meninas são mesmo o futuro do rap mob. Gina, tempo, meu né? Deus. Mas diz uma coisa, vamos a uma coisa que não podemos... deixar de perguntar aqui, teu primeiro contacto com o Azagaia, com o Mano Azagaia. Como é que foi o teu primeiro contato? Como lembras de vossa amizade? Nossa amizade, Eu lembro-me do nosso primeiro contacto em termos profissionais quando nos juntamos mesmo para trabalharmos. Que foi quando a gente gravou o som Caringanas. É um som que era da dinastia Bantu, featuring Gina, Pepa e Ivete. Portanto, eu e a Ivete fazemos parte desse som Caringanas. Então, esse foi o meu primeiro contacto com o Asa em termos profissionais, em termos de gravarmos mesmo algo. Mas eu conheci o Asa. Eu não sei se as pessoas sabem, o Asa... Eu conheci o Asa antes dele ser Asa, antes dele ser o Azagaia. Antes mesmo da dinastia Bantu. Eu conheci o Asa nos tempos que eu dançava. Nos tempos de Mini Fly Girls. No Búzio, numa das vezes que acho que nós fomos lá dançar o quê? O Azagaia trabalhava como barman no Búzio. Eu não sei se tu chegaste de conhecer o Asa lá. Eu não sei por quanto tempo é que ele trabalhou, mas ele trabalhou ali um tempo. Eu lembro-me que eu nem conhecia o nome dele. Eu não sabia que ele era Edson. Eu só falava com ele no bar, porque eu ia para o bar e queria uma bebida quando a gente estivesse lá. Queríamos uma bebida. E eu e as minhas amigas até chamávamos ele do barman simpático. Ele era muito simpático. Ele cativou a nossa atenção, a minha atenção,
pela simpatia. Quando nós fôssemos provar para pedir uma bebida, se ele não estivesse disponível, não esperávamos mesmo que ele estivesse disponível para nos atender. Então foi aí que eu lhe conheci. Só que depois tivemos o contacto já através da música. Então, quando nos encontramos na música, eu nem me lembrava bem dos episódios do Búzio. Ele é que me lembrou. Ele lembrou-me de um episódio que me aconteceu uma vez no Búzio. Uma das vezes que a gente tinha um show lá. Então, estás a ver aquela cena da gente... Temos show, temos de ter grife nova. Então eu fui comprar umas sapatilhas novas, muito bonitas, que eu gostava. Só que as sapatilhas apertavam-me. Quando eu comprei as sapatilhas, o vendedor garantiu-me que depois de um tempo elas vão ficar softs, é só por estes dias e não sei o quê. Só que eu gostei tanto da sapatilha que eu levei, convencida que a sapatilha vai mesmo ficar soft. E entretanto, eu comprei aquela sapatilha para pôr exatamente para aquele show. E eu pus a sapatilha para o show, só que a sapatilha estava a apertar-me tanto, que eu naquele dia passei o tempo todo sentada mesmo. E sentada, estamos na discoteca, não há cadeiras, as cadeiras estão talvez lá para cima aqui. Então ali havia uns degraus, eu sentei-me num daqueles, eu estava tão cansada daquelas sapatilhas que estavam a apertar-me, sentei-me e até descalcei as sapatilhas discretamente. E ele estava no bar e ele viu esse episódio e ele contou-me, quando nós nos conhecemos depois na música, ele contou-me: houve um dia no Búzio que tu estavas assim, eu até fiquei preocupada, porque tu não vieste pedir nenhuma bebida e estiveste sentada um tempão. Eu ri-me tanto, porque lembrei-me do episódio das sapatilhas e eu disse para ele, aquele dia eu estava a passar mal por causa de umas sapatilhas. A gente riu-se tanto. Então, depois aí é que a gente já teve o contacto para a música. Entretanto, a gente fez essa participação para o álbum da Dinastia Bantu. E como é que é? Estás a descobrir que afinal esse Bayerman é um talentoso. É um talentoso. Ele era o Azagaia da Dinastia Bantu. Depois, quando eu lhe conhecia, ainda não era o Azagaia a solo. Era com o escudo. Então, gravamos essa música. Depois de gravarmos essa música, foi quando no dia que a gente gravou essa música, desse dia para frente a gente não perdeu mais contacto. Não perdemos nunca mais contacto e a gente já falava com regularidade, porque ele disse para mim, o Azagaia chegou um dia que disse para mim que ele era meu fã número 1. Eu não acreditava, eu ria mesmo, eu dizia: mas como é que tu és meu fã? Eu é que sou tua fã. E ele disse-me: Gina, eu sempre fui teu fã, desde que tu começaste a rapar. A primeira miúda que eu vi a rapar foste tu, e tu cativaste a minha atenção. E foi assim, a nossa amizade surgiu daí, o nosso contacto nunca mais parou. E depois, para além da música, a gente teve uma afinidade tão grande. Durante aquele período da gravação da música, da Cotonete Records e etc., acabei conhecendo a Rosa, a esposa dele, era a namorada dele na altura. Ele apresentou uma namorada dele, nunca mais conheci nenhuma outra namorada dele, até ele se casar. Então, a gente ganhou uma certa afinidade. Ficamos amigos para além da música. A gente já se ligava para conversarmos sobre outras cenas. A gente já se encontrava e, para além de falarmos de música, conversávamos sobre outras coisas. E surgiu uma amizade que, sem a gente se aperceber, tornou-se uma coisa tão grande e tão especial que... É inexplicável. É inexplicável mesmo. Eu só sei dizer que ele foi para mim mais do que um colega do rap, mais do que um amigo. O Azagaia era tipo um irmão para mim. Era tipo um irmão. Ele era mais novo que eu, mas ele era tipo um irmão mais velho. Por causa a convivência que a gente teve, o que eu aprendi com ele. Eu é que sempre lhe apresentava situações de preocupações. Não sei fazer isto, eu estou numa situação assim, não sei como é que eu vou resolver. E ele sempre tinha respostas para mim. Independentemente se tratasse de música, se tratasse de vida pessoal, se tratasse do que fosse, ele sempre tinha algo para me dizer. Uau. E a gente desenvolveu uma amizade. Acabei conhecendo depois, mais tarde, o pai dele. Não, o pai dele conheci só depois da morte. Depois da morte, mas logo após a morte. Mas eu já falava com o pai dele, eu já tinha falado com o pai dele uma vez ao telefone, uma das vezes que ele esteve na minha casa. Ele já se hospedou na minha casa numa altura em que ele estava em Namaacha, porque ele dizia para mim: eu vou ao meu retiro.
Ele, quando quisesse espairecer, quando quisesse escrever, quando precisasse de paz interior, ele ia para a Namacha. Então ele dizia, estou no retiro, estou no retiro. Quando me dissesse estou no retiro, eu já sabia que está em Namacha. Então, houve uma altura que ele estava em Namacha e estava a gravar uma EP. E, entretanto, na Chaya, onde ele sempre gravava. Entretanto, ele tinha de vir todos os dias de Namacha para cá, para ir ao estúdio. E depois tinha de regressar. Tinha de apanhar o último comboio, o último bus, sei lá. Era um stress que ele perguntava, mas como é que tu estás a gerir? Um homem com tanto talento, mas viveu uma vida tão simples. Muito simples. Tão simples. Muito simples. Eu acho que foi a simplicidade do Asa que me cativou. Então, nessa altura eu disse para ele, estás a ter tanto trabalho, tens de ir ao estúdio toda a semana. Vem ficar aqui em casa, o Jamal tem o quarto dele, tem 2 camas no quarto do Jamal. Ficas aqui durante a semana, enquanto tens de ir ao estúdio, depois no final de semana vais para a Namacha. E ele ficou lá comigo uma semana inteira. Nessa semana produziu-nos tanta coisa. Eu tenho um caderno em casa com tantos rabiscos que eu paro e penso, será que ainda posso fazer alguma coisa com isto? Mas o caderno está lá guardado. E a gente produziu muita coisa, a gente conversava muito, ele contava muitas histórias, ele tinha sempre soluções para os problemas que eu lhe apresentasse. Ele perguntava, mas Asa, tu és mais novo, és tão mais novo do que eu, mas tu pareces meu mais velho. Onde é que tu tiras essa informação toda? Onde é que tu buscas? Onde é que tu, esse conhecimento todo? E ele dizia para mim que parte de tudo isto é o meu pai. O meu melhor amigo é o meu pai. O meu pai é uma livraria, é uma biblioteca viva. Então eu bebo muito do meu pai. Diz uma coisa, Gina. Qual foi a última vez, as últimas palavras que tu tiveste do Azagaia e nunca mais ouviste? Essa parte é uma parte mesmo muito, muito triste, porque foi no dia da morte dele. Naquele período, durante o período que eu estive a gravar o meu álbum, o Azagaia esteve por detrás do meu álbum. As pessoas não sabem porque ele não queria que as pessoas soubessem, mas ele esteve muito por detrás comigo, não com a minha equipe de trabalho. Eu tinha a minha equipe de trabalho, mas eu trabalhava com o Asa também em off. Ele era tipo o meu mentor em off. E, entretanto, eu tive, na noite anterior à morte dele, eu tive um sério desentendimento com uma das pessoas da minha equipe de trabalho. Por sinal, o diretor artístico, a pessoa que estava a gerir a cena toda. Eu tive um desentendimento muito sério mesmo, que pôs em causa o álbum. Entretanto, eu fiquei muito para baixo, muito para baixo, muito para baixo, e a primeira pessoa para quem eu pensei em ligar para contar o que estava a passar foi o Asa. Que foi no dia seguinte. Eu tive o desentendimento à noite, muito tarde, então no dia seguinte eu ligo para o Asa, logo de manhã, e eu explico-lhe o que estava a acontecer. Eu estava mesmo muito triste, que em algum momento até chorei um bocado. Ele percebeu que eu estava a chorar, e ele nunca me tinha visto triste, e nem ouvido. E ele disse-me, seja lá o que for que esteja a acontecer, não há problema sem solução, mas diz-me o que é que está-se a passar. Então eu expliquei. E ele perguntou, ele fez-me algumas perguntas relativamente ao álbum. Tipo, a quantas anda? Isto já está feito, aquilo já está feito, aquilo já está feito? Sim. O que é que falta fazer é isto. Ele disse, ok, não tem stress, eu vou-te ajudar, mas vou-te ajudar em off. Eu vou-te dar o apoio que tu precisas e não vais parar. Porque, Gina, eu sei quanto tempo... O Asa sabia que eu sempre tentava fazer e parava por conta de tempo, por causa de trabalho. Que eu nunca consegui fazer o álbum por falta de tempo. Então, ele sabia disso, tanto que ele era uma das pessoas que me puxava muito, até zangava-se comigo por vezes. Então, ele disse, eu sei, se já fizeste todo o álbum, já gravaste todo o álbum, inclusive a música que fazia com ele, que ele faz parte, já tínhamos gravado. Ele disse para mim, ok, deixa-me ver, deixa-me falar com 2 pessoas, mas, entretanto, uma das pessoas que eu acho que pode dar continuidade a isto, que te pode dar um suporte, é o fulano. Então, eu vou falar com esse fulano e mais uma outra pessoa que vai ajudar com uma outra cena.
Então, com a distribuição e não sei o quê, um ia ajudar com a impressão, o outro com a distribuição e etc. E então eu volto a falar contigo daqui a meia hora, volto-te a ligar. Deixa-me desligar para falar com essas pessoas, depois ligo. Eu disse, ok, tudo bem. Então eu estou para desligar o telefone. Ele pergunta-me, vais ficar bem? Porque ele sentiu que eu não estava bem. Vais ficar bem? Eu disse, sim, vou. Ok, então ele mandou uma piada, que era mesmo para desanuviar aqueles ânimos. Mandou uma piada que eu não me ri, porque eu não entendia a piada dele. Ele às vezes mandava umas piadas em punchlines que eu não entendia. Eu só entendia, não estou a falar sério, eu só entendia depois. Eu por vezes, quando entendesse, eu ligava para ele e eu rachava, eu ligava e começava a rachar. E ele já sabia o que era, dizia, estás a rachar daquela punch que não entendeste aquela hora que eu mandei e não riste. Então ele mandou uma punch que eu não entendi. Então, eu só disse a ele, ok, tá nice, vamos falar. Então ele volta a perguntar, mas vais ficar bem mesmo? E o Asa nunca foi de me tratar assim, com paninhos quentes, tipo, sou uma bebezinha que precisa de cuidados. Ele sempre tratou-me como um nigga. Eu era o nigga dele, eu era G dele. E naquele dia ele tratou-me de uma forma diferente. Tratou-me assim, eu percebi que, ok, é porque eu estava para baixo, eu nunca tinha lhe mostrado este meu lado fraco. E então ele estava a tentar... E depois ele não ligou mais. E eu, nessa altura, estava a fazer um part-time job numa empresa onde eu trabalhava à noite. Eu entrava às 17 e saía no dia seguinte às 5. Entretanto, o dia todo ele não ligou, mas o dia todo eu estava busy com as minhas cenas, porque antes de sair de casa tinha de deixar a comida feita, tinha de ver o meu filho, como é que ele está, se está tudo bem, quando voltou da escola e não sei o quê, ver ele se fez os trabalhos, etc, etc, antes de sair. Então, não me preocupou ele não me estar a ligar, porque eu sabia que ele haveria de ligar, porque ele sempre ligava. E, entretanto, nesse dia, ele não ligou. Eu só noto, sinto falta quando eu já estou no job e não estou busy. Estava quieta no meu canto, é quando eu senti falta. Alguém ficou de me ligar e não me ligou. E no sítio onde eu estava a trabalhar, nós não éramos permitidos entrar com o telemóvel. O telemóvel ficava na porta. Mas naquele dia, eu não sei como é que foi que aquilo aconteceu. Eu entrei com o telemóvel, por algum mistake, eu entrei com o telemóvel e não fui revistada. Eu não me lembro mesmo como foi que eu entrei com o telemóvel para ali. E entretanto, quando eram 19 horas, recebi uma chamada do número estranho. Eu nem sabia que cidade era aquela, um indicativo diferente, estranho, que eu nunca tinha recebido. Era da Alemanha. Eu atendo o telefone, é quando eu me apercebo, quando o telefone vibra no bolso, quando eu me apercebo, estou com o telefone aqui. Então afastei-me das pessoas para ir ver quem me estava a ligar, porque as pessoas não podiam ver que eu estava com o telefone ali. Afastei-me, vejo que é um número estranho, atendo, e era uma pessoa também estranha, que eu não conhecia. A pessoa diz-me, Mana Gina, boa noite, desculpa estar a lhe ligar, tive que procurar o seu número porque preciso de confirmação desta informação, desta notícia. Que notícia? Ele diz-me. Eu disse, não é possível. Eu falei com Asa hoje de manhã. Não é possível. Ele, não, mas Mana Gina, tu estás online, estás na net. Eu disse, não estou. Ele disse, é que as mensagens estão a circular. É muita gente a circular a mesma mensagem. Então, eu entrei para a net para ver e vi, de facto, muitas mensagens a circularem. Ligo primeiro para o número dele, que já estava desligado. Ligo para o número da Rosa, que já houve uma outra polémica uns meses antes, com a mesma abordagem, que falavam que o Asa morreu. E alguém me ligava para confirmar. E nessa altura eu liguei para a Rosa e a Rosa disse, não, isso é boato. Ela também já tinha ouvido. Disse, não, isso é boato, não é verdade. Então, essa segunda vez eu disse, só pode ser mais uma dessas coisas. Mas depois, quando vi aquelas mensagens todas a circularem, ligo para a Rosa não me atende. Quando eu vi que o assunto era sério, eu pensei, mas para quem é que eu vou ligar mais? Lembrei-me do Teixito, o Teixito Langa. Nós andámos cortadores de lenha, tinham acesso a ele. Eu disse, o Teixito, se for verdade, o Teixito deve saber. Ligo para o Teixito e o Teixito é que me confirmou, infelizmente. Uau. Foi... Eu não consegui, eu não acreditei. Algo me dizia que não, isto... Há de ser mais um boato, só que com esta dimensão,
Mas não é possível, porque eu falei com ele ficou de me ligar de volta, e ele sempre liga. Só que nunca mais aconteceu. Eu acho que temos que ter parte 2, meu Deus. Epa, tem muita história. É muita história, é muita história. São muitos anos de estrada para contar em uma hora. Para contar em uma hora, nós vamos ter que aqui remarcar com a Gina Peipa para voltar, porque sentimos que tem muita coisa por contar e tem muita coisa aqui no Visioncast nós não perguntamos, porque aqui nós não fazemos este programa que é para causar. Nós deixamos a pessoa contar à vontade, deixamos a pessoa poder se expressar até sentir que eu agora estou a expressar-me, porque isto é o que vai tocar quem assiste, vai tocar quem vai ter acesso a este Visioncast, mesmo futuramente, mesmo daqui a 50 anos. Exatamente, exatamente. Os nossos netos. Os nossos netos, os nossos bisnetos. Para fechar mesmo, só em curto tempo, como é que tu conheceste o Focus Man? O Focus Man... O Focus Man, eu ouvi falar do Focus Man, mas na altura, pronto, não me chamou a atenção. O gospel rap não me chamou a atenção, porque eu sou muito... Ok, as pessoas dizem que eu sou muito underground, então acho que devo ser mesmo. Então eu escuto muito mesmo cenas, né? Então o é que não me despertou a atenção. Eu pensei, Mas depois estive com Focus no Punhos no Ar do ano de 2023. 23 ou 22? 23? Acho que foi 23, sim, de 2023. Então foi quando tive a minha primeira interação com o Focus, no Punhos no Ar, conversamos muito, trocamos ideias. Lembro-me que até ofereceste-me um CD que tenho em casa, que já escutei o CD, adorei. Foi daí que comecei a prestar atenção ao gospel rap. Quando me ofereceste aquele CD, eu cheguei a casa, naquele dia não escutei, no dia seguinte, acho que tem uma cena nova para ouvir. Tentei meter... Não tenho aparelho em casa que entre CD, meti no laptop, ouvi, fiquei a ouvir. Eu lembro que eu estava a cozinhar aquele dia todo. O meu filho até perguntou: mãe, que músicas são essas que estás a escutar hoje? São umas músicas novas de um amigo que me ofereceu. Estás a gostar? Eu disse: é diferente daquilo que tu costumas ouvir. Eu disse: é diferente, mas é nice. Então, pronto, foi o primeiro contacto que eu tive com o Focus Man. E depois tive o último contacto, quer dizer, o último não, um outro contacto diferente com o Focus Man na igreja, no Ministério Valentes na Fé. Depois tiveste contato com Dani Timani. Exatamente, com Dani Timani, exatamente, com o apóstolo Dani Timani, na igreja. Há quem não sabe que agora tu tá aí para a igreja a sério. Há quem não sabe. E os que sabem, pensam que é brincadeira. Os meus amigos que sabem, só dizem, força. Estás aí, dá uma volta, dá um ralinho, sim, vais voltar. Não, mas eu estou assim. mesmo empenhada. Eu acho que é chegada a hora. Mudou, temos de conhecer a Deus. Eu que vi-te a entrar e estou a acompanhar, consigo notar a diferença. Não é? Não, eu consigo notar a diferença, consigo notar o teu aspecto, consigo notar... E aqui ninguém está forçado, você decidiu que não. I get to change. E o mais engraçado é que se calhar as pessoas podem pensar que foi o Focus que me convidou para cá. Nem foi o Focus. Eu quando vim ao ministério, nem sabia ainda que era o teu ministério. Uma amiga é que me convidou. Gina, vamos à igreja. Vamos. Ela, sim, vamos. Mas não vamos à minha igreja, porque a minha igreja está com problemas. A minha amiga Rosemary. A minha igreja, houve chuvas, então entrou água na minha igreja. Vamos a uma outra igreja, que eu sei que tu vais gostar. Vai muita gente para lá, eu sei que tu vais gostar. Mas como é que tu sabes que eu vou gostar, Rose? Ela, vamos. Veio buscar uma casa e fomos, e eu gostei. E eu só soube que era a tua igreja quando eu entrei, porque vi a tua foto estampada em todos os cantos. Porque eu disse à minha amiga, como é que tu conheces esta igreja? Conheces o apóstolo? Ela disse, conheço. Por quê? Eu disse, porque o Focus é rapper, sabias? Ela, sim, eu sei. Uau, trouxeste-me para a igreja do Focus. Ok, let me see. Foi assim que eu fiquei aqui. Let me see, gostei e estou aqui. O espírito também, vês que tem Deus, mas também tem um espírito de rap, então. Sim. Está a rimar, a pregar. Sim. Gosto muito dos workshops. That's great. São educativos e tem sempre lá música. É nice, tem sempre lá rap.
Yeah. Acho que vou começar a jecar os workshops que tem rap, vou também. Mas já tenho que escrever umas letras novas, umas letras um bocado diferentes. Estás a preparar, já estás a preparar. Gina, últimas considerações, obrigado. Primeiro quero agradecer, foi muito interessante. E para mim é uma grande honra também tê-la aqui. Eu vou fazer parte da tua história, vou fazer parte do Muito obrigada. Do teu crescimento. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Queen. A Queen do hip hop em Mose, uma das pioneiras. Então, para mim é uma grande honra. Quero mesmo agradecer. Espero que os que estão lá em casa foram extremamente inspirados por esta conversa. E últimas considerações e tchau. Muito obrigada, Focus, primeiro pelo convite. Segundo, dizer que nesta igreja acontecem muitas coisas boas. Olhem as botas que eu tenho. Ganhei aqui na igreja, presente do apóstolo. That's good. Então, últimas considerações. Eu estava a falar ainda um bocadinho que chega uma fase. Eu acho que chega uma fase na vida de qualquer ser humano que precisa de conhecer a Deus. Eu já conhecia Deus no passado, a minha mãe frequentei catequese, fui batizada, crismada na Igreja Católica, mas depois por circunstâncias da vida abandonei mesmo a igreja, mas decidi voltar e eu penso que é importante, todo ser humano precisa de conhecer a Deus, todo ser humano precisa de louvar a Deus, precisa de ter um minuto de introspecção com Deus. E estão a acontecer muitas coisas na nossa sociedade, no mundo em geral, coisas, entre aspas, que a gente vê que são coisas satânicas, são coisas que não são normais. Então, é preciso que a gente esteja preparado para o que der e vier, é preciso que a gente tenha algum tipo de defesa espiritual conosco. Eu sinto-me bem neste momento, sinto-me alegre, sinto-me feliz. Já ouvi muitos comentários de todo tipo de espécie nas redes sociais, na altura em que eu não andava muito bem. Ainda estou numa fase de recuperação de tudo, tanto do interior como do exterior. É um processo, é preciso se respeitar esse processo e é preciso ter-se muita calma, muita paciência. E essa calma e paciência eu estou a adquirir agora que estou a frequentar a igreja. Eu antes era mesmo muito guigui seca. Tudo me atrapalhava, tudo me enervava, tudo me deixava sem chão, tudo me deixava descontrolada. Mas, entretanto, estou a começar a ganhar também acho que idade, maturidade, etc. Então, muito obrigada pelo convite. One love. Eu espero que tenham gostado do papo aí em casa. E acho que vou ter que voltar mesmo, tenho muito para contar. Tem que voltar. Então, família, este foi o terceiro episódio do Vision Cast com Danny Timan. Vai passar no YouTube, por favor, não esqueça de subscrever e vai passar também na tua TV todas as sextas-feiras quando forem pontualmente 21 horas. Fomos! Bye!